Dicas de inglês com Ana Reis. Essas dicas de inglês eu queria ter gravado já faz algum tempo, logo que terminou a pandemia, porque durante a pandemia eu tinha visto pessoas fortes que eu conheço e devido a tanta mudança, tanta coisa que aconteceu, as pessoas ficaram parecendo uma fera ferida, um leão enjaulado. E essa música fala muito a respeito disso, né, que a pessoa não consegue mais encontrar o lutador dentro dela, né, ela não consegue encontrar mais aquela garra, aquela força. Só que devido a tantas coisas que continuaram acontecendo mesmo depois da pandemia, eu não estava me sentindo com a minha energia vibrando alto, não estava me sentindo do jeito que eu queria estar me sentindo para poder passar para vocês a energia boa que eu gosto de passar quando eu trago uma música com mensagem bonita, assim, com mensagem forte de positividade. E as coisas foram acontecendo e o tempo foi passando e agora eu vejo que nada acontece por acaso, porque minha irmã ficou um ano acamada, a Joana, ficou um ano acamada e esse ano, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, ela conseguiu voltar a andar de novo. Ela tá firme e forte, já retomando a vida dela, passinho por passinho, e eu fiquei muito, muito feliz. Então, continua acontecendo coisas complicadas esse ano, sim, continuou. Só que a gente já começou a ver coisas boas acontecendo também. A gente já começou a ter, apesar das dores, a gente já começou a ter motivo para comemorar novamente, motivos para se alegrar. E mesmo com dor é importante a gente saber abraçar, acolher as alegrias e as coisas boas que acontecem na nossa vida. Esse ano perdi pessoas muito importantes na minha vida e ainda estou processando, ainda estou digerindo, ainda estou vivendo um luto que ainda dói bastante, porque foi uma pessoa que me ensinou muita coisa, era como uma mãe para mim. A Zeza, ela fez muita diferença na minha vida, me ensinou muito. Então foi uma perda que doeu bastante para mim e ainda dói. E apesar da dor, né, apesar de tudo, eu tenho conseguido ver que coisas boas também têm acontecido. E eu lembro que quando eu fui visitar ela, nos últimos dias, aí eu falei pra ela, né, que minha irmã já tava andando, eu falei, a Joana já tá andando de novo. E ela até pensou que era a Maria era a Joana. Aí quando a gente chegou lá, ela levantou, né, mesmo com dor mesmo, já baqueadinha, ela levantou pra vir dar um abraço na Maria, que ela pensou que fosse a Joana, que estivesse andando e já tivesse ido lá visitar ela. Eu falei, não, a Joana ainda não tá nesse ponto, a Joana ainda não tá conseguindo andar esse tanto, mas ela tá se recuperando pra poder vir te ver. E ela, sabe, ver que ela fez aquele esforço, né, pra vir dar um abraço na Joana, porque ela foi lá visitar a Joana de Campo, e quando eu falei que a Joana tava andando, ela ficou muito feliz também. Então, mesmo nos momentos de dor, ela também conseguiu celebrar coisas boas que estavam acontecendo. Então, isso é muito importante. É importante a gente também saber abraçar, saber, mesmo com dor, a gente se levantar e ir diante das alegrias e para abraçar a alegria que vem de encontro a gente. Porque a dor sempre, né, a gente tem consciência de que a dor sempre vai fazer parte da vida da gente. Quer a gente goste ou não, quer a gente escolha ou não. Então é importante a gente saber acolher também as alegrias que chegam, as coisas boas, os milagres que acontecem. Porque às vezes a gente se agarra tanto nas coisas tristes, nas coisas complicadas, desafiadoras que acontecem na vida da gente, e a gente não se agarra com tanta força nas alegrias que se aproximam da gente, nas coisas boas. A gente age como se a gente não fosse merecedor de tudo aquilo, como se a gente não tivesse direito, como se na vida da gente a gente merecesse apenas as coisas tristes, os sofrimentos, né? E a gente não percebe que vai entrando numa espiral e fica ali, como se estivesse num carrossel, vai só passando por dores e mais dores e não para correr de encontro e abraçar a alegria que também vem de encontro a gente, né? E eu quero passar essas dicas para vocês, né, de inglês, e quero falar para você que tem medo de errar, que errar também faz parte do processo de aprendizado, assim como a dor faz parte do processo de evolução, de expansão. O errar também faz parte do processo de aprendizado, então não tenha medo, não tenha vergonha de se arriscar a aprender um idioma novo, se arriscar a aprender uma música num idioma novo, porque eu vou errar, eu não sei, ninguém nasceu sabendo nada. A gente vai aprendendo no processo e para a gente conseguir aprender alguma coisa, a gente precisa se lançar, se jogar, independente de qualquer coisa, sem se importar com o que vão falar, sabe? Se te criticarem, você faz só assim, ó. Não esquenta a cabeça, não, se vão te criticar, se vão te julgar. O importante é você. O pior crítico que você pode enfrentar é você mesmo. Então, simbora, vem comigo. Song Rise Up. Singer Andra Day. Música Rise Up. Cantora Andra Day.
Aqui eu vou começar falando das contrações e pronúncias. You are, contração, e a pronúncia é your. Ela tem meio que como se fosse uma ligadura de partitura, sabe? Que ela faz your. E you are é você é ou você está. Então vai depender do contexto em que aparece. E why will, eu vou, a contração fica I'll ou I'll. Mas não é o I'll de I'll com U, é o I'll, com um L mesmo, um L marcado no final. We will, nós vamos. Will, a contração está aqui e a pronúncia will. Porque essa contração, essas contrações aqui, são contrações que vão aparecer no decorrer da música. Então, para não ter que ficar toda hora explicando a mesma coisa, a gente já coloca tudo aqui para ficar mais dinâmica, tá bom? You're broken down and tired. Broken, tá fácil. E down and tired. Esse tired aqui é tired. O R e o E, eles trocam de posição, eles se invertem. Então é o tired. O I é o I e o R-E vira tired. O D do final é bem suave, tired. E aí você junta, ó. You're broken down and tired. Down and. Esse N do final, ele se junta com o A do end aqui. Então fica down and. O D final, ele quase não aparece. Aparece mais o N. Down and. É como se você fosse falar o D e ele não saísse. Down and. Você está quebrado, para baixo, cansado. Que às vezes é tanta coisa acontecendo, né? Que você se sente para baixo, se sente cansado. Of live life on a merry-go-round. De viver a vida em um carrossel. Que é tanta coisa que parece que você não tem nem força, nem energia para sair dali. E você fica girando naquilo ali. Passando de um problema para outro, de uma situação complicada para outra, né? And you can find the finder. E você não consegue encontrar o lutador. Aquela força, aquela garra dentro de si para poder sair daquilo. Sair daquele círculo de tristezas, de dores. But I see you, so we gonna walk it all. Esse but é o but. O D do final, ele é meio que uma mistura de D com R. But. E aí ele já se mistura com o I, né? Eu, na sequência, e fica but I see you. So we gonna walk it all. O T, né? Tem a mistura de D e R. Também, na hora de pronunciar it out. Mas eu vejo isso em você, então vamos sair. Quer dizer, às vezes a pessoa tá tão quebrada, tão para baixo, tão cansada, que ela já não consegue ver nela mais o lutador. Ela já não consegue se ver com tanta garra, com tanta coragem, ela já não se vê mais com bons olhos, ela já não se vê de um jeito tão bom. E aí precisa de alguém, né, que tá de fora para poder ver nela algo de bom e passar isso para ela. E isso faz toda a diferença, né, tanto quando é a gente que faz para alguém e quando é alguém que faz pela gente. E às vezes a gente até consegue fazer por alguém, né, e a gente tem a dificuldade de acreditar que alguém também possa fazer pela gente, que às vezes a gente está se sentindo tão sem energia, tão para baixo, tão fraco, que a gente não consegue ver mais na gente aquela pessoa forte. E quando você chega para alguém e fala que eu vejo isso em você, né? Você vê que a pessoa tá ali e não consegue mais ver aquele lutador dentro dela, porque eu vi a minha irmã de cama e eu sabia que ela já estava bem, né? Eu via que ela já estava bem para poder se levantar, mas ela não tinha força, ela não era como se ela não conseguisse sair daquela prisão mental. E eu falava pra ela, né? Às vezes eu pensava comigo, eu falei, será que ela não tá se vendo? Né? Porque uma pessoa que já fez tanto, né? Fez tanta coisa, começou desde novinha com fazendo tanta coisa por tanta gente. Será que ela não consegue ver que ela também merece? Eu pensava comigo. Será que ela não consegue ver que ela também merece coisas boas? Ela também merece mais do que isso? Será que ela não consegue ver isso? E às vezes não, às vezes a pessoa não consegue.
ela precisa de quem está em volta, falar para ela, sabe? Porque às vezes a pessoa faz por tanta gente, faz por tantas outras pessoas, e quem está em volta às vezes está tão acostumado a ver a pessoa fazendo, que esquece de dar um respaldo, de dar um retorno, sabe? Ô fulano, nossa, isso que você fez pra mim, poxa, foi bom demais, muito obrigado, nossa, sabe? Dá um carinho pra pessoa ali, pra ela conseguir se ver com os olhos de quem tá em volta, com os olhos de quem a admira. Isso faz toda a diferença, isso ajuda a pessoa a se fortalecer. O T, né, tem a mistura de D e E também, na hora de pronunciar it out. Mas eu vejo isso em você, então vamos sair. Quer dizer, às vezes a pessoa está tão quebrada, tão para baixo, tão cansada, que ela já não consegue ver nela mais o lutador. Ela já não consegue se ver com tanta garra, com tanta coragem, ela já não se vê mais com bons olhos, ela já não se vê de um jeito tão bom. E aí precisa de alguém, né, que está de fora para poder ver nela algo de bom e passar isso para ela. E isso faz toda a diferença, né? Tanto quando é a gente que faz para alguém e quando é alguém que faz pela gente. E às vezes a gente até consegue fazer por alguém, né? E a gente tem a dificuldade de acreditar que alguém também possa fazer pela gente, que às vezes a gente está se sentindo tão sem energia, tão para baixo, tão fraco, que a gente não consegue ver mais na gente aquela pessoa, né, forte. E quando você chega para alguém e fala, é que eu vejo isso em você, né? Você vê que a pessoa tá ali e não consegue mais ver aquele lutador dentro dela. Porque eu vi a minha irmã de cama e eu sabia que ela já estava bem, né? Eu via que ela já estava bem para poder se levantar, mas ela não tinha força, ela não era como se ela não conseguisse sair daquela prisão mental. E eu falava pra ela, né? Às vezes eu pensava comigo, eu falei, será que ela não tá se vendo? Né? Porque uma pessoa que já fez tanto, né? Fez tanta coisa, começou desde novinha com fazendo tanta coisa por tanta gente. Será que ela não consegue ver que ela também merece? Eu pensava comigo. Será que ela não consegue ver que ela também merece coisas boas? Ela também merece mais do que isso? Será que ela não consegue ver isso? E às vezes não, às vezes a pessoa não consegue. Ela precisa de quem está em volta, falar para ela, sabe? Porque às vezes a pessoa faz por tanta gente, faz por tantas outras pessoas, e quem está em volta às vezes está tão acostumado a ver a pessoa fazendo, que esquece de dar um respaldo, de dar um retorno, sabe? Ô fulano, nossa, isso que você fez para mim, poxa, foi bom demais, muito obrigado, nossa, sabe? Dá um carinho para a pessoa ali, para ela conseguir se ver com os olhos de quem está em volta, com os olhos de quem a admira. Isso faz toda a diferença, isso ajuda a pessoa a se fortalecer. And moving mountains. And moving mountains. Esse mountains é mountains. And, wind é and. Moving mountains. E mover montanhas. Eu falei aqui do mountains, né? Falei. O mountains é mountains. Mountains. And I'll rise up. Eu vou me levantar. I'll rise like the day. Vou ressurgir como o dia. I'll rise unafraid. Esse unafraid é unafraid. Vou subir sem medo. I'll rise up and I'll do it 1,000 times again. 200 é 1,000 times again. E eu vou fazer isso 1.000 vezes novamente. Eu vou me levantar. Vou me levantar 1.000 vezes novamente. Quer dizer, vou fazer isso quantas vezes for preciso. And I'll rise up, high like the waves. Vou me levantar alto como as ondas. I'll rise up. In spite of the ache, apesar da dor, né? Porque eu lembro que minha irmã falou pra mim, né? Eu falava, a gente falando, né? Eu, a Maria lá conversando com ela, e ela falou pra mim, eu tenho medo que dói, eu não gosto que dói. Eu tô até tomando remédio, eu tenho medo que dói. E ela continuava de cama porque ela tinha medo da dor. E eu lembro que eu falei pra ela, a dor faz parte, né? A dor faz parte da vida, a dor faz parte da evolução. E essa é uma dor boa, não é uma dor que é pro mal, é uma dor boa pra evolução dela, para que ela pudesse,
né, voltar a andar novamente. Então seria uma dor boa. Então a gente precisa saber acolher até as dores, né? Qual dor você quer passar? Essa dor vai valer a pena? Vai ser importante para você? Vai trazer? Porque geralmente, pra gente crescer, pra gente evoluir, pra gente expandir, precisa passar por alguma dor. Então precisa enfrentar alguns medos. Ainda até ouvi uma frase do Thiago que falava, ele falando numa live, né, que citou essa frase assim, as melhores coisas da vida estão do outro lado do medo. E apesar da dor, a Raisa, minha irmã se levantou, apesar da dor. Ela conseguiu se levantar, criou coragem e agora já está retomando a vida dela de novo. And I'll do it 1,000 times again. Vou fazer isso 1000 vezes novamente. Vou fazer isso quantas vezes for preciso. Por você. Por você, por você, por você. For you. For you.